mas como é só um detalhe a mais, como é só uma escrita a mais, né, eu decidi fazer isso agora, né, que aí vocês já têm minimamente a noção, né, da estrutura básica do programa, e vai ficar mais simples de vocês entenderem, tá? Então, eu vou começar com esses comentários devem rolar aí durante uns 20, 25 minutos no máximo, tá? Aí eu vou usar o programinha aqui do Henry que ele fez, poderia ser qualquer outro, mas o do Henry tá bonitinho, não que os outros não estejam, tá? Mas aqui o dele tá com a palavra inteiro aí, enfim. E aí, a gente vai fazer depois as partes condicionais aqui da programação em C. Então, a gente vai trabalhar com if else e o switch e o case, tá? Que a gente já trabalhou lá com essa parte anteriormente, mas não era na programação em C. Então, é só adaptar o que a gente viu lá desculpa, nas aulas anteriores, essa coisa de if else, que era o C e o C não, né, que a gente chamava, mas eu já falava if else para a gente acostumar. E aí o switch, o case também tem uma estrutura super parecida, então é só aproveitar e colocar esse exercício aqui, tá? Então, ó, aqui a gente tem três exercícios de if, tá? Um que dá para fazer com if case, tá? Dois que com case fica muito mais simples, tá? E um que não usa, só usa número decimal, tá? Então, esse daqui da caixa registradora, ele não usa if ou else ou case, tá? Então, é só para a gente fazer o trabalho aqui com números decimais. E é basicamente o que eu vou fazer aqui no programinha aqui do Henry, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente usaria números decimais para fazer esse mesmo problema. Ele é ligeiramente um pouquinho diferente ali, mas dá na mesma, tá? O que mais? Acho que em geral é isso, tá? Tô vendo aqui as anotações, em geral é isso mesmo, tá bom? Então, ó, antes de tudo, vamos começar aqui no programinha, tá? Acho que vocês conseguem ver, não sei se eu consigo aumentar isso aqui, talvez eu consiga aumentar aqui, mas acho que tá bom. Tá? Ficou bem maior aqui, mas acho que tá bom. Então, a ideia é que aqui eu estou fazendo um programa sozinho, tá? Não estou na estrutura Deixa eu voltar isso aqui que ficou meio feio. Não estou fazendo a estrutura das tarefas, tá? Eu estou fazendo um sozinho, então por isso que ele é ligeiramente diferente, ele não tem esse espacinho aqui embaixo, tá? Então aqui tem o programa, ele não tem nada aqui embaixo direto, tá? E aqui na direita é que o programa roda. Então, se a gente apertar o play aqui, ele vai rodar o programa lá que eu falei para vocês fazerem, é uma das atividades. E essa atividade, ela fazia, né, a leitura de 3 valores, tá? Esses 3 valores representavam preços de produtos que você comprava no mercado, por exemplo. Então, isso aqui simulava uma caixa registradora, tá? Então, você precisava digitar o valor do primeiro produto. Então, eu coloquei aqui, sei lá, R$4, por exemplo, significava que o primeiro produto custa R$4. E, sei lá, o segundo produto custa 45 e o terceiro produto aqui custa 20. Então, total aqui da nossa compra daria R$69, tá bom? O que eu vou começar a falar para vocês? Nos exercícios todos não, acho que a maioria desses daqui, vocês vão encontrar a partir de agora a correção automática, tá? E aí, o que é importante vocês entenderem? Que na correção automática tem prós e tem contras, tá? Por quê? Na correção automática, deixa eu sair daqui, na correção automática, eu espero alguma coisa aqui e essa coisa precisa ser exatamente o que eu espero, tá? Então, exatamente como está nas instruções. Caso você, por exemplo, coloque esse print aqui, tá? Esse print aqui, tipo, como só para enfeitar o seu programa, tá? Óbvio que o seu programa ainda está fazendo o que deveria fazer, mas aí lá no programa, nesse daqui, ó, por exemplo, o seu, deixa eu colocar aqui, ok? Se eu colocar qualquer coisa aqui, qualquer programação, opa, tem um errinho aqui, ó, deixa eu já consertar isso antes que vocês façam. Tá aqui, next. Pronto.
Então, atualizei, tinha aquele errinho ali. Se acontecer em outros programas, eu vejo. Tá? Então, estou abrindo aqui um programa para a gente dar uma olhada. Então, eu não vou nem ler o programa aqui, tá? Para não ficar perdendo tempo. Tá? Mas é imaginar que eu fiz aqui a minha programação aqui desse lado, fiz lá a minha programação de tantas linhas, tá? E aí eu testo o meu programa está fazendo o que precisa ser feito, tá? Mas aqui talvez ele não esteja esperando, né? Você talvez não esteja programando ele exatamente como deveria. Então, qual é a ideia? Que precisa ter acento, precisa ter um ponto, tá? Precisa ter um ponto final. E caso isso aconteça, caso o seu programa faça direito à sua média e responda lá se foi aprovado e se não foi aprovado, é o que importa, tá? Então, vamos imaginar se você colocou aqui. O que ele vai fazer? Quando você apertar aqui, como eu programei para ter uma correção automática, ele vai verificar se o seu programa faz o que foi pedido de acordo com a correção automática, tá? Aí, por exemplo, aqui está dando um erro. Esse erro significa que a resposta que está aparecendo não foi exatamente a que eu coloquei na minha correção automática. Isso não significa que o programa de vocês está errado. Se você testou o seu programa está fazendo o que deve, tá? Você coloca aqui no Submit Anyway, tá? Ou seja, enviar mesmo assim. Quer dizer, o seu programa só não está entrando nos critérios de correção automático. Tá? Se ele entrar no critério de correção automático, é mais fácil que ele já dá, e aí eu não preciso nem ver, tá? Se está certo ou se está errado, tá? Mas aí, se você fez, ele está funcionando, não precisa ficar adaptando aí para ficar exatamente o que precisa, tá? Pode fazer do seu jeito, com o seu estilo, pode continuar colocando essas coisas, pode continuar colocando a pergunta do jeito que você quiser, tá? Não precisa colocar exatamente do jeito que eu coloquei. Mas se você colocar exatamente do jeito que eu coloquei, quer dizer que a correção vai sair na hora, tá? E aí eu não preciso, você não precisa esperar que eu corrija para ver o que você está errando, tá? Se você clicar aqui, ó, você consegue ver o que teoricamente eu coloquei, tá? E o que está colocando aqui, o que o seu programa está fazendo, tá? Mas eu não ficaria muito preso a esse tipo de coisa, tá? Então, eu testaria o meu programa, se ele estiver fazendo o que foi pedido, coloca no submit, ele vai dar errado, tá? Porque ele não, às vezes ele não está 100% igual à minha correção programada, e aí você coloca no submit anyway, tá? E submit anyway, ele vai dar, tipo, você tem certeza disso, tá? Então, o Kevin tá com... eu não sei se vocês conseguem, pessoal, ter acesso não, né? Conversar com o Kevin. Cara, ele tá tentando entrar aqui, ele não tá conseguindo. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês puderem, né? Se vocês tiverem... Aqui, deixa eu ver. Ó, eu não consigo aceitar o Kevin. Depois eu vou mandar aqui mensagem para ele. Eu não consigo aceitá-lo. Falha ao admitir, eu não sei por quê. Enfim, daqui a pouco eu dou uma parada aqui e eu vejo isso para resolver com ele. Bom, enfim. Então, caso aconteça esse tipo de coisa e seu programa estiver dando erro, é só colocar no Submit Anyway, tá? E aí ele vai mandar, tá? Só aí ele vai ter que esperar a minha correção de qualquer forma, tá? Então, eu vou ter que olhar manualmente lá o que você fez, tá bom? Então, eu coloquei somente uma correção pré-programada para agilizar, tá? Mas se no seu programa não funciona, não tem problema, confia no que você fez, tá? Seu programa está fazendo o que foi pedido, pode enviar. Ele vai falar que tipo tá errado, mas aí depois eu vou ter que corrigir manualmente, fiquem tranquilos. É só para tentar agilizar aí a correção, tá bom? Então, vamos lá para o programinha aqui do Henrique, que provavelmente vocês devem ter feito, enfim, muito parecido, tá? Mas de uma estrutura diferente. Aí vocês podem ver que cada um de vocês colocaram aqui uma frase diferente, tá? Cada um de vocês, às vezes, colocou uma ordem diferente, uma palavra diferente, e isso já é o suficiente para que a correção automática ela dê errado,
tá? Então, se você colocar insira o valor do primeiro produto ou insira o valor do produto 1, isso já é suficiente para que a correção já conste como errada. Mas, obviamente, que o programa vai fazer, não é por causa do print aqui que o seu programa vai estar fazendo a coisa errada, tá bom? Então, o que importa é que ele faça a soma total aqui e que ele peça os 3 valores, enfim, tá? Então, o que importa é a alma do programa aqui, tá? Então, se ele estiver fazendo tudo certo, não tem tantos problemas. Vamos ver se o Kevin consegue entrar. Tentou agora, acho que agora deu certo. Cadê? Eu acho que agora deu. Kevin, tá ouvindo aí? Professor, desculpa, que eu tava pelo PC Não, e tava saindo e entrando toda hora. tudo bem. Eu tava tentando aceitar você aqui, mas não tava dando. Mas beleza, que bom que você conseguiu aí. Tá? Enfim, então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é como adicionar comentários. Alguns de vocês já colocaram, tá? E por que que o comentário é importante? Às vezes, para que você consiga visualizar de uma forma geral o que está acontecendo linha por linha no seu programa. Por enquanto, os nossos programas eles são simples, eles são pequenos. Então, assim, com uma leitura rápida, a gente consegue ver o que está acontecendo. Mas, mais para frente, quando eu falo mais para frente, de verdade, ainda não é nesse semestre, tá? Então, para quem está em engenharia da computação, mais para frente vocês vão fazer programas cada vez maiores, cada vez mais complexos. Então, se o seu programa tiver 1000 linhas, para você se achar lá na linha 533, pô, o que está acontecendo na linha 533? Não lembro, foi muita coisa que eu programei, você provavelmente vai passar aí mais de um mês programando aquela coisa. Se você for pensar aí mais para frente num possível trabalho como programador, seus programas vão ter muito mais de 1000 linhas, então vai ficar mais difícil ainda, tá? Então, só para vocês entenderem, dá para fazer um comentário a cada linha, tá? Para que você entenda ali o que está acontecendo naquela região, tá? Esses comentários, eles são feitos usando 2 barras, tá? Então, quando você coloca 2 barras, o seu programa, ele vai ignorar tudo que estiver escrito daqui para frente, porque ele vai entender que aquilo é um comentário. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar aqui declaração das variáveis, tá? Então, se eu apertar play aqui, ele vai ignorar aquilo. Então, quando eu estiver fazendo a leitura, eu sei que aquela linha representa a declaração de variáveis. Então, por exemplo, isso daqui, opa, não é essa barra, é essa barra. Isso aqui significa a leitura do primeiro preço, tá? Então, você consegue fazer isso. Isso aqui não é obrigatório, tá? É só para vocês se acharem, tá? Então, se vocês quiserem fazer esse tipo de coisa para que vocês entendam o próprio programa de vocês, eu acho que é muito importante, tá bom? Então, deixa eu puxar mais uma linha aqui. Eu acho que é muito importante, eu acho que é questão de costume vocês fazerem isso. Então, aqui eu só estou colocando comentários para que quem estiver lendo o programa vai imaginar que vocês estão programando em duplas, em trios, em grupos. Mais para frente vocês vão ter uma equipe de trabalho que vão trabalhar lá no mesmo programa, no mesmo documento. Então esse tipo de coisa é importante para que você entenda, na verdade, para que o outro entenda o que você está fazendo, tá? Então esse tipo de comentário ele é importante para isso, para dar instruções nessa linha, nessa região, tá bom? Existe um outro tipo de comentário que não é desse jeito, porque ó, se você pegar esse comentário, se você apertar Enter, na próxima linha ele já vai sair do seu comentário, tá? Existe um outro tipo de comentário que ele pega uma região de várias linhas. Esse comentário, eu vou até colocar antes aqui, ó. Você pode colocar em qualquer região do seu programa, tá? Esse outro tipo de comentário ele é feito com uma barra e um asterisco. E aí você coloca o que você quiser. Então, programa que calcula o preço de 3 produtos. E aí, se você der Enter, ele não vai ignorar esse comentário, ele vai continuar. Você pode ver que o texto inteiro aqui ó, virou verde. Isso significa que daqui para baixo ele está considerando comentário. Tá? Então, fazer a leitura, ele faz a leitura de 3 preços e depois soma. Aí, sei lá, se você quiser colocar aqui o nome, vou colocar aqui o nome Henry, que foi a gente fez, né? Enfim. Então, caso vocês queiram encontrar isso, vocês
abrem o comentário com uma barra e um asterisco, e se você não fechar o seu comentário, ele vai dali para baixo ver que tudo é comentário, tá? Então, por isso você precisa indicar onde que o comentário parou, e para indicar onde que o comentário parou, é ao contrário, é asterisco e depois barra, tá? Então, você pode fazer isso. Uma outra coisa que você pode fazer, obviamente, é fazer os comentários, aqui linha por linha, tá? Então, você pode fazer isso, tá? E aí, a cada linha, você abre o comentário de uma linha específica, também é uma opção, tá? Mas, às vezes, dependendo do trecho que você quer comentar, é mais fácil fazer esse comentário aqui. Mas aí não tem diferença nenhuma, tá bom? Então, é só opções aí de organização que vocês podem ver aí mais para frente, tá bom? Bom, qual é a próxima coisa que eu preciso comentar? A próxima coisa que também deveria falar na aula passada é que aqui a gente está lidando com preço. E, pô, se eu quisesse colocar aqui um preço 6,50, aqui a gente está lidando com variáveis decimais, variáveis inteiras. Então, eu não poderia colocar, ó, se eu colocar aqui para rolar, ó, digite o valor inteiro do primeiro produto. Se eu colocar aqui 1,50, tá? Ele já dá pau, porque ele não vai entender que aquele número é um número inteiro, tá? Ele vai ler isso aqui como se fosse outra coisa, tá? E aí daí para frente, tanto você vê que ele nem espera fazer o valor do segundo e do terceiro, tá? E aí ele dá um valor super estranho aqui, tá? Então aqui se a gente quisesse colocar o valor inteiro, putz, daria um problema. O valor decimal, desculpa. Por quê? Porque as nossas variáveis aqui, elas foram declaradas como variáveis inteiras, tá bom? Então, caso a gente queira declarar ela como um valor decimal, para que a gente possa colocar os centavos, a única coisa que muda é que aqui, ao invés de declaração de variáveis inteiras, né, aqui eu vou colocar declaração de variáveis decimais, tá? Então, aqui eu só estou mexendo no comentário, obviamente isso aqui o programa ignora, tá? Como é que a gente vai colocar aqui? Eu costumo usar as variáveis decimais do tipo double, mas existem várias outras variáveis, tá? Não somente essa. A ideia é que cada tipo de variável decimal existe uma precisão de casas decimais, tá? Então a double, eu não sei exatamente qual que é. Lá no livro único estava escrito qual era a quantidade de casas decimais que o programa armazena, né, numa variável double, mas a ideia é que existem várias, existem long, existem float, tá? Eu vou usar sempre a double. Sempre que eu quiser usar a variável decimal, eu vou usar double. Alguns de vocês já fizeram esse mesmo programa com a variável float, tá? Não precisava, tá? Era só fazer com inteira mesmo, tá? Mas aí, a gente vai colocar aqui a variável double, tá? E aí, como a variável agora não é mais inteira, eu vou tirar aqui essa parte que está escrita inteira, porque agora esse valor pode ser um valor decimal, tá? E qual que vai ser o nosso problema? O nosso próximo problema vai cair aqui, ó, tá? Aqui no nosso D, era referente à variável V1. Seria o código da variável correspondente, né, o código do tipo da variável correspondente. Como a V1 era inteira, aqui a gente colocava %D. Mas como agora a variável é uma variável decimal, vamos chamar de double, né, aqui a gente vai colocar LF. Tá? Então, essa LF é o código referente ao tipo da variável double. Se você colocasse aqui float, tá? Seria um outro código, tá? Mas eu não vou colocar float, eu vou colocar double, tá? Se vocês tiverem curiosidade para ver quais são os tipos de variáveis decimais, dê uma olhada lá, mas eu sempre vou usar double. Double já é suficiente para tudo, tá bom? Então aqui eu vou trocar para LF, porque V1 é do tipo double agora, V2 também é do tipo double, então aqui a gente vai colocar LF também, e V3 também é do tipo double, então a gente também vai colocar, aqui não, né? Aqui, né? Então LF, e aqui também LF. Então, até agora, ele está fazendo a leitura agora de variáveis do tipo double, tá? V1, V2 e V3. E aqui, talvez vocês colocaram diferente, tá? Então, talvez vocês colocaram aqui que a variável soma seria V1 mais V2 mais V3, tá? E aí vocês pediram para que coloque aqui a variável soma. Talvez a parte básica, assim, que todo mundo faz é isso. Então, vou tentar meio que deixar assim, tá bom?
Só que aí eu preciso declarar também a variável soma. Então, a variável soma também é do tipo inteiro, tá? Afinal, é uma soma de... Inteiro, não, desculpa. Decimal, porque afinal é uma soma de valores decimais. E aí, aqui, a gente também precisa alterar tudo que era %D, agora vai virar %LF. Então, no print, também a gente precisa colocar %LF. Então, vamos testar aqui, vamos dar play, tá? Então, digite o valor do primeiro produto. Se eu colocar só 1, ele vai entender que é 1.0, tá? Então, não precisa ficar... Se for R$1, não precisa colocar 1,0, tá? Insira o valor do segundo produto. Então, vou colocar aqui o valor do segundo produto, 4,50. Tá? Outra coisa, pessoal, vírgula de decimal na programação, como é formato americano, é ponto. Tá? Então, por isso que eu não coloquei 4,50, é 4,50. E aqui, insira o valor do terceiro produto, vamos colocar aqui 2,75. Opa, vírgula não, já estou falando que era vírgula, estou colocando ponto. Ao contrário, desculpa. Então, 2,75. Aí ele vai me falar que o total da compra foi 8,25, tá? Então ele está fazendo a soma certo, tá? Está fazendo a soma certo. E no final das contas, a gente faz aqui um valor aqui que tem mais de 2 casas decimais. Se isso não te incomodar, se não for um problema para o seu programa, beleza, você pode deixar lá 8,25000, tipo posto de gasolina, tipo valor de ação, que tem mais de 2 casas decimais lá em centavos, não tem problema. Mas caso isso te incomode, caso for um problema para o seu exercício, para o seu programa, você pode falar, putz, mas eu quero que ele apareça somente com 2 casas decimais. Como que a gente faz para aparecer com 2 casas decimais? Lá no print, ou seja, isso é um problema de exibição, tá? O valor da variável está certo, tá bom? Então, lá no print, onde é a exibição, entre o porcento e o LF, tá? Então, tem que tomar esse cuidado que é entre o porcento e o LF, a gente coloca ponto, tá? E um número representando a quantidade de casas decimais, no caso aqui, 0,2, tá? Isso representa que lá no meu print, essa variável que está representada aqui vai aparecer com 2 casas decimais, ou seja, o valor da soma vai aparecer aqui com 2 casas decimais. Então, se eu colocar a mesma coisa, 4,50 e 2,75, a gente vai ter agora um total da compra 8,25. Eu ainda colocaria, para ficar mais bonitinho aqui, RS, mas fiquem tranquilos, não tem problema, tá? Então, eu não esqueci qual que era, 4,50 e 2,75, tá? Então, eu colocaria isso aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho ali na apresentação. Então, só para vocês entenderem, que na correção automática, se eu tivesse programado para colocar o RS e você não tivesse colocado, ele daria totalmente errado, tá? Ou ao contrário, se eu não tivesse programado para colocar RS, por algum motivo, às vezes eu esqueço dessas coisas, e vocês colocam RS, o de vocês estaria mais certo do que eu programei, entendeu? Então, tem que tomar cuidado a partir de agora. Se o programa disser que está errado, não necessariamente está errado, tá? É só que o programa não está corrigindo automaticamente, tá bom? Então, no caso lá das tarefas, se o programa estiver fazendo o que tem que fazer, fica tranquilo, não tem problema, tá bom? E aí, lembra que eu vou sempre corrigir manualmente depois, então não liguem para isso, pode enviar sem problema nenhum, tá? Então, comentários, variáveis decimais, que no caso aqui a gente vai usar sempre double, tá? E arredondamento. Tudo tranquilo até agora? Sim. Algumas dúvidas? Se alguém tiver alguma dúvida aí, me avisa que aí eu comento. Obviamente aqui eu não comentei, mas se você quisesse fazer aqui para 3 casas decimais, tá? Você poderia colocar para 3 casas decimais, aqui não faz sentido, tá? Então, 4,50, né? Para dinheiro a gente tem 2 casas decimais, tá? Mas se você quisesse colocar aqui 3 casas decimais, ele colocaria. E se você colocar para uma casa decimal, tá? Ele vai arredondar para uma casa decimal. Então, apareceria 8,3, tá? Então, 4,50 e 2,75, ó. Vai arredondar. No caso aqui, ele deixou 8,2. Então, ele não segue exatamente as regras de arredondamento matemáticas. Mas tudo bem, não tem problema. 8,2 está lá, arredondado para uma casa decimal. E se você for arredondar para nenhuma casa decimal, você coloca 0,0. Então, se você quisesse que arredondasse para um número inteiro,
tá? Se por algum motivo você quisesse isso, ele vai dar lá, provavelmente, 8, né? Então, 4,50 e 2,75. Ele dá lá como 8, tá bom? Então, aquele ponto e o número entre ali, o LF, né, o porcento e o LF, ele te dá a quantidade de casas decimais no print. Então, você não precisa se preocupar com o arredondamento aqui no scan, tá? Ele sempre vai ver esse 1 no scan como 1.00000, um monte de zero. Só que como não está visualizando, quem está se preocupando com essas casas decimais é o programa, tá? Então, aqui, esse 4.50, para o programa, é 4.50000 com um monte de zero para frente. E esse 2,75 a mesma forma, tá? Mas como isso não é um problema de exibição, você não precisa colocar aqui no scan porcento ponto 2, tá? Porque o único problema é na exibição. Você só quer exibir essa variável, tá? O valor da soma continua sendo 8,25, tá? Se você quisesse aqui fazer, por exemplo, soma mais 3, soma é igual a soma mais 3, ele pegaria o valor verdadeiro, tá? Não o valor arredondado, porque isso aqui é só exibição. Você não está mudando o valor da variável, tá bom? Tá? Então, aqui ele pegaria o valor verdadeiro, mesmo que eu fizesse depois aqui da exibição com casas decimais. Tá? Então, é só exibição. Então, o arredondamento só serve para o print, para mais nenhum lugar. Tá? Então, no scan, sempre porcento LF, nunca coloque ponto aqui, nunca coloque ponto aqui e nem aqui. Tá bom? Então, as coisas que eu estava devendo da aula passada são essas, tá? Lembra que existem outros tipos de variáveis decimais, tá? Mas eu vou usar double, vou usar um tipo só que facilita, tá? É suficiente para o nosso trabalho por enquanto. E aí, mais para frente, quando vocês tiverem necessidade de ver outros tipos de variáveis, tá? Quando a variável double não for a melhor opção, tá? E por que não vai ser a melhor opção, aí vocês vão ver quando tiverem necessidade. Por enquanto, não tem necessidade da gente trocar de variável, então a gente vai ficar com a variável double, tá? Aliás, talvez a float ela é um pouco menor, tá? Então ela gasta menos memória, só para vocês entenderem quando que vocês usariam uma e quando que vocês usariam outras. Mas como aqui é um programa muito pequeno, é irrelevante aqui o tempo de cálculo da variável double ou da variável float, tá? Então, como a gente está fazendo programas muito básicos, é irrelevante a diferença de float e double, e provavelmente de qualquer outra variável de outro tipo, tá? Então, o tempo a gente nem percebe aqui a diferença, tá? Então, vamos lá. Eu vou precisar aqui falar, então, nessa aula sobre if, else e o switch case, tá? Eu vou começar com o if e else, e aí eu vou pegar um exemplo aqui para a gente fazer. O exemplo que a gente vai fazer, então, deixa eu apagar todo mundo aqui, vou usar aqui. O exemplo que eu vou fazer aqui vai ser um programa que calcula se existem raízes em uma equação de segundo grau. Ou seja, a gente já fez esse programa, tá? Lá em pseudocódigo, e a gente já fez esse programa em fluxograma, tá? Então, aqui a gente só quer saber se existe, tá? Tá? E vamos colocar aqui e quantas. Tá? Então, lembra que numa equação de segundo grau, pode ser que não tenha raiz, pode ser que exista uma raiz e pode ser que não exista raiz, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa entender qual que vai ser a leitura do nosso programa, tá? Quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, a gente vai pegar os coeficientes A, B e C, tá? Os chamados coeficientes A, B e C. Então, a ideia é que a gente vai precisar, então, das variáveis. Como eu não sei se essas variáveis são decimais ou não, eu vou colocar do tipo double, tá? Então, por enquanto, a gente tem ABC e eu sei que a gente vai ter delta também, tá? Então, essas 4 variáveis aqui, por enquanto, que a gente precisa fazer, são do tipo double. Se eu precisar usar mais alguma variável, a gente coloca A em cima, tá? Então, o que, que a gente vai precisar fazer? Então, eu vou fazer primeiro o esqueleto, tá? Depois a gente vai voltando e colocando coisas a mais, tá?
Então, primeiro eu vou fazer a leitura da variável A, tá? %LF, tá? E essa variável é a variável A, tá? Então, lembra que tem que colocar aqui esse E para meio que você salvar aí no lugarzinho aqui do A, tá? E eu vou precisar fazer essa mesma coisa com a variável B e com a variável C. Opa! E com a variável C. Então, eu só copiei aqui, parte boa é essa, tá? E a variável C. Você pode fazer numa linha só, tá? Então, você pode, se você quiser aqui, fazer %LF, 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 tá? E as leituras da variável A, as leituras da variável B e as leituras da variável C. Mas eu não gosto de fazer isso, eu acho muito confuso, tá? Mas se você quiser fazer a leitura das 13 em uma linha só, você pode, tá? Eu prefiro fazer assim, uma por vez, que a gente vai colocar perguntinhas antes de cada uma, tá? Então ela fica mais organizada, tá bom? Então eu prefiro colocar uma de cada vez, porque aí eu vou colocar aqui perguntinhas antes para organizar, para deixar bonitinho o meu programa, tá? Então, por enquanto, ele está fazendo a leitura dessas 3 variáveis. Então, se eu der play, o meu programa aqui está esperando que eu digite o valor de A. Então, se eu digitar aqui 4, ele salvou 4 na variável A, 6 na variável B e 8 na variável C e acabou. Não tem mais nada para fazer, porque eu não pedi, tá? Aí eu vou ter que calcular quem que é o delta. Tá? Então, o delta é B ao quadrado, então eu vou colocar aqui B vezes B, menos 4 vezes A vezes C. Então, esse é meu delta. A gente tem que analisar agora o que acontece a cada delta. Tá? Então, ó, se o delta for menor que zero, então ó, é aquela mesma coisa. Se delta for menor que zero, então é aquela mesma estrutura que a gente tinha antes. Tá? Então, não tem muita coisa nova aqui. Tá? Eu vou abrir aqui umas chaves. Ó. Quando eu abro as chaves, nesse programa, ele já fecha automaticamente. Tá vendo? Então, eu já abro, ele já fecha. Pode ser que em outros programas seja até mais fácil de fazer essas programações. Em outros programas, ele não feche. Tá? Em outros programas, eles sugira variáveis. Então, dependendo do ambiente que você está fazendo a programação, pode ser que você tenha facilidades a mais ou a menos. Tá? Então, aqui ele já fechou sozinho. Tá? Então, se o delta for menor que zero, significa que eu vou ter que colocar aqui um printf, uma mensagem dizendo que não existem soluções. Porque numa equação de segundo grau, tá? Numa equação de segundo grau, se o delta for negativo, a gente não consegue fazer. Lógico que eu estou imaginando aqui que só tem soluções reais, tá bom? Então, não existem soluções reais para essa equação. Então, se o delta for menor que zero, beleza, acontece isso. E aí, como eu sou bem preguiçoso, eu vou usar aqui o Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, a gente precisa ver também quando o delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, quer dizer que existe uma solução. E se o delta é menor que zero, não existe, ou se o delta é maior que zero, né? Existem duas soluções. Tá? Então, tá aí. Se eu fizer isso, então, a gente tem a estrutura do nosso programa. Mas aí, para deixar bonitinho, eu vou colocar aqui, antes de cada scan, uma instrução para que ele saiba, para que a pessoa que esteja usando o meu programa saiba o que eu estou digitando, tá? Então, eu vou colocar aqui, digite o valor de A. Tá? Eu vou fazer algumas coisinhas ainda mais bonitinhas. Tá? Aqui vou fazer digite o valor de B e aqui digite o valor de C. Então, eu só estou copiando aqui. Então, se eu der play, vamos ver se eu errei em alguma coisa. Eu errei em alguma coisa, linha 28, vamos ver que eu errei aqui. Se delta é igual a zero. Tá, lembrei. Então, lembra que o igual em programação é o símbolo de definição, tá? Não é o símbolo de comparação. Se eu quiser comparar, se eu quiser ver se o valor do delta ele vale zero, eu tenho que usar dois iguais, tá? Então, encontrei o errinho ali, tá? Aliás, eu não sei se vocês viram, é importante já que eu diga para vocês, depois a gente vê, tá? Quando aparece isso aqui, ele fala que tem um erro na linha 28, no espaço 9, tá? Então, ó, linha 28, espaço 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele indica para você que tem um erro aqui no nono espaço da linha 28, tá? Então, caso apareça essa mensagem estranhíssima aqui,
você pode imaginar que isso aqui representa a linha do erro, tá? Então, ele indica que tem alguma coisa estranha que ele não está entendendo, que você errou ali na programação, tá? Então, caso apareçam essas mensagens, você pode ver ali nessa linha. Mas aí depois a gente comenta exatamente disso aqui. Eu vou passar exercícios para que vocês Tá falando para corrijam. você o correto, né, professor? Isso. Às vezes ele A fala, limpagem. né? Às vezes ele consegue fazer isso. Cadê aqui, ó? Isso. Tá? Às vezes ele consegue dizer o que está errado, às vezes ele não consegue dizer o que está errado, tá? Então, às vezes ele fala, ó, será que você não quis dizer isso? Troca isso por aquilo. Se eu tirar aqui, ó, por exemplo, o ponto e vírgula daqui, ele vai falar, ó, 25 no espaço 42, ó. Um ponto e vírgula esperado depois dessa expressão, tá? Então, você consegue meio que traduzir o que está escrito ali, tá bom? Mas, enfim, acho que só a linha talvez já é suficiente, como aparece, você viu? Ó? Quando eu não coloquei o igual, ele constou como 3 erros, tá? Mas na verdade só tem um ali. Se eu corrigir um, ele corrige esses 3, tá? Então às vezes não é interessante você ficar vendo todos. Veio só o primeiro, corrige só o primeiro, tá? E aí vê se some os outros, tá bom? Às vezes se você tirar isso aqui, por exemplo, ó, lembra que eu falei para não mexer nisso? Se você mexer aqui, ó, vai dar erro em um monte de linha. Então, tem um erro na linha 7, tem um erro na linha 13, tem um erro na linha 13. Vai ter um monte de erro porque, teoricamente, você não iniciou o seu programa, tá? Então, às vezes é importante corrigir o primeiro erro, tá? Não sei o que está acontecendo aqui. Às vezes é importante você corrigir o seu primeiro programa. Eu não sei o que tá. Agora foi. Corrige o seu primeiro erro, que às vezes os de baixo são meio repetições ou consequências do primeiro erro, tá bom? Então, ó, nesse caso, digite o valor de A. Se eu quiser dar uma melhorada ainda, tá? Eu vou colocar aqui soluções da equação do tipo ax² mais bx mais c igual a 0. Então, isso significa que quando a gente colocar, né, o nosso print, ele vai ter meio que o nosso programa, ele vai ter meio que uma instrução completa, tá? E se eu der play, alguns de vocês talvez tiveram esse problema. Se eu der play, o que vai acontecer? Ele vai deixar tudo... É que aqui não tá, ó. Tá? Ele tá colocando direitinho aqui, não sei porquê. Ele já tá colocando, pulando aqui, agora foi. Tá? Então, ó, ele coloca tudo na mesma linha. Tá? Então, lembra que se você quiser fazer com que ele pule linha aqui quando o seu programa está rodando, aí você precisa colocar aquele barra N, tá? Opa, tá bom? Eu nunca sei qual barra que é, eu sempre testo, tá? Não é esse, é o outro. Eu sempre erro, tá? Então, é esse daqui. Tá? Então, nesse caso aqui, se eu for dar play aqui, ele já está indo para a próxima linha. Se eu quiser pular 2 linhas, é só colocar 2 barras N, tá? Então, ó, já está pulando mais uma linha, tá? Para ficar um pouquinho mais bonitinho, tá bom? Então, aqui você consegue dar uma instrução para o seu usuário, dizendo quem que é o A, tipo, o A seria o número que está com x², quem que é o B, quem que é o C. Então, esse tipo de coisa é sempre importante. Então, se vocês quiserem fazer esse tipo de coisa, comecem a fazer. Só que aí lembrem que na correção automática, ele vai dar sempre errado, tá? Porque eu não programei, né? Eu não sei qual a ideia que vocês têm, mas sempre coloquem esse tipo de instrução, acostumem a fazer isso para que seu programa mais para frente seja um pouco mais natural, assim, que você não esqueça dessas instruções, tá bom? Então, só entendam que no caso aqui dos nossos exercícios, ele vai dar errado porque eu não coloquei, né, essas frasezinhas aqui na correção automática, tá bom? Então, vamos lá testar finalmente. Então, dite o valor de A. Se eu colocar A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 1, existe uma solução só, o delta dá 0, tá? Então, tá correto, beleza, tá? Se eu colocar agora, deixa eu pensar aqui numa que não dê, é só colocar o B pequenininho e o C grande. Então, se eu colocar aqui o C 10, tá? Ele deve ficar negativo, então ele não vai existir solução, tá bom? Então, beleza, o delta lá daria negativa, não quero saber quais são, tá? Eu quero saber quantas são. Tá? Então, não existem soluções nesse caso.
E se eu colocar aqui se eu colocar deixa eu ver, 3 e 2 dá certo? 3 e 2 dá certo. Menos 3 e 2. Vão existir duas soluções, tá? Porque aí o delta dá positivo, tá bom? Então, nesses casos aqui, a gente tem valores. Se fosse 3 também daria certo, enfim. Daria também duas soluções. Então, aqui a gente tem essa estruturazinha aqui, que você vê, um programa bem simples, um programa que a gente fez aqui em 15 minutos no máximo, já deu aqui 40 linhas. Imagina um programa que você fica aí 2 semanas, 3 meses fazendo, tá? Então, os seus programas vão começar a ser muito, muito, muito grandes. Por isso que os comentários aqui, eles vão ser extremamente importantes, tá bom? Professor, Não serão obrigados, nunca serão obrigados nas nossas atividades, mas é importante que vocês acostumem a colocar, principalmente quem está fazendo aí engenharia da computação. Diga. depois do erro, o delta igual a zero ficou com 3 pontinhos. Deixa eu ver. Vamos ver. E mesmo assim o programa rodou normal. Não, desce aqui do lado esquerdo, pra lá pra baixo. Olha lá, ó. Aqui? É. Ah, tá. Não, quer ver, ó? Foi embaixo. Não tinha, tava Não, aparecendo só 3 ó, pontos. na verdade, ó, o que você faz? Mostrou a linha de baixo. Isso, é como se fosse ele oculta, tudo que está dentro desse if. Então, eu vou imaginar que o programa aqui seja muito grande, tá? E você fala, beleza, aqui eu sei que tem toda a análise de quando o delta é igual a zero. Então, para que a visualização não fique muito grande, você pode ocultar tudo que estiver dentro dessa função if, tá? E aí meio que a visualização fica um pouco mais facilitada quando você olha no programa em geral, tá? Então, esses 3 pontinhos é só como se fosse uma abreviação, tá? Dessa função, ele esconde, ele oculta tudo que está aqui dentro, bom? Mas é só a visualização, tá? E outra coisa, é uma coisa desse compilador, nem todos têm, tá bom? Então, às vezes, você vai usar em outros programas aí, ele não vai ter esse tipo de recurso, vamos dizer assim, tá bom? Então, é o que eu falei, é uma facilidade desse site que tem isso, nem todos têm, tá? Eu não tinha visto que eu tinha clicado aqui sem querer, tá? Então, ele só faz essa abreviação para, às vezes, né, se aquela função for muito longa, a visualização em geral ficar um pouco mais fácil. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. No caso de if else, tranquilo, eu vou comentar mais um caso de if else ainda, que é super importante, tá? E aí eu não sei por que atualizou aqui, mas ainda bem que eu já estava saindo. Que vai ser aqui no caso de aptos a votar, tá? É um exercício, eu vou fazer esse exercício aqui, tá? E aí, óbvio, né? Se você quiser tirar uma foto para depois fazer igual eu, beleza, mas eu aconselho que vocês façam sozinhos, tá? O que eu vou fazer aqui nesse exemplo? Eu vou usar os conectivos lógicos e ou, tá bom? E vou usar uma coisinha diferente para o if e para o else, tá? E vocês vão entender o porquê. Então, ó, nesse programa, a gente precisa criar, né, um programa que decida se uma pessoa, tá? Só esquece isso, se uma pessoa é obrigada a votar ou não a partir da idade. Então, a gente sabe que se a idade é menor que 16, o programa tem que responder que ela não é obrigada, que ela não pode votar, tá? Então, menor de 16 não pode votar. Caso a idade seja 16 ou 17, ela pode votar se quiser, então essa votação aqui seria facultativa, tá? Ela não é obrigada, mas ela pode ir se ela quiser votar, tá? E se a pessoa tem entre 18 e 64, ela é obrigada a votar, todo mundo entre 18 e 64 anos, numa votação, lá numa eleição, ela é obrigada a votar, tá? E aí, caso seja maior ou igual a 65, também é facultativo, então essa pessoa não precisa votar, tá? Então, aqui a gente tem algumas condições, ou seja, quando que essa pessoa é obrigada a votar, quando que ela não é obrigada a votar e quando que ela pode votar se quiser, tá bom? Então, vamos lá. A variável principal aqui é a variável idade, tá? Então, a gente vai ter que fazer a leitura da idade da pessoa, então a gente vai inserir aqui uma idade e análise em cima dessa variável, tá? Então, vou criar aqui a variável inteira, tá? Idade.
Ah, você pode colocar a variável decimal? Pode, mas ninguém fala que tem 17,8 anos, tá? Então, você tem 17, tá? Você não vai falar que você tem 17 anos e meio. Até fala, mas enfim, não para esses casos, tá? Então, a variável principal aqui é a variável idade. Se eu precisar de outra variável, eu volto aqui e coloco, tá? Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a leitura. Então, já que eu vou fazer a leitura, vamos colocar aqui uma instrução: digite sua idade, tá? Então, tá aqui. Eu gosto sempre de dar um playzinho aqui para ver se eu estou fazendo alguma coisa errada, porque aí eu já percebo na hora, tá? Ou seja, até agora tá de boa, então eu não preciso ver. Mas se você quiser ver depois, também não tem problema. Então, aqui eu vou fazer o scan da variável inteira, então, %d, e essa variável vai ser salva no campo idade, tá? Então, se eu fizer isso, digito sua idade, ele está esperando aqui a idade, e aí se eu digitar aqui, sei lá, 51, ele salvou, não fez mais nada. Fechou, não tem problema. Ah, e outra coisa, sempre quando eu dou o scan, eu não preciso colocar /n, tá? Ele já pula uma linha automaticamente, mas se você quiser colocar /n aqui, dá exatamente na mesma, tá? Então, ó, tá vendo? Ele faz um scan agora aqui embaixo, e se eu colocasse assim, ele faria o scan aqui na frente, tá? Então, ó, a digitação está aqui na frente, tá? Tanto faz, depois do scan ele já vai pular essa linha, então não tem problema, tá? Sempre que eu dou o enter do scan, ele já vai para a próxima linha, tá? Então, fica meio que opcional você colocar /n ou não, tá bom? Enfim, então, vamos lá. Então, aqui vai ser dito sua idade, a gente tem a nossa idade, agora a gente vai ter aqui a análise. Então, ó, a primeira coisa principal é se ele for menor. Então, se a idade for menor que 16 anos, tá? Então, se a pessoa tiver menos que 16 anos, ó, lembra que eu já coloquei aqui, ele já fechou sozinho. Então, se a pessoa tiver menos de 16 anos, eu tenho que colocar um aviso para ela que ela não pode votar. Então, menos de 16 anos, deixa eu ver se está exatamente aqui, ó, você não pode votar. Então, na correção automática, se você colocar sim, ele vai dar errado, tá? Mas, obviamente, que o seu programa vai estar colocando certo, tá? Então, na correção manual, na correção que eu faria, eu vou dar certo, óbvio, tá? Mas aí, como a gente quer colocar aqui a correção automática, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui exatamente como é o esperado, tá bom? Então, você não pode votar, tá? Aliás, aqui, como eu não coloquei dito sua idade, ele já vai dar errado de qualquer jeito, tá? Então, enfim, não coloquei aqui uma instrução para colocar dito sua idade, tá? Isso é o de menos, tá? Só faz o programa, faz como foi essa semana e entrega. Se der a correção, ótimo. Se não der a correção, não tem problema. Então, vamos lá. Até agora, então, se eu digitar aqui a minha idade, se eu digitar 10, eu não posso votar. Beleza, está funcionando. E se eu colocar aqui 30, ele não vai fazer nada. Tudo bem que eu coloquei um símbolo errado ali, sem querer, quando eu apertei o Enter. Então, dito sua idade 30, beleza, não aconteceu nada porque ele não caiu nesse if, tá? Só que aqui tem um problema. Quando eu colocar else, tá? Lembra que o else, ele representa todas as outras opções. Então, você não pode colocar aqui uma condição no else. Então, por exemplo, se a idade for, se não, tá? Ou seja, else idade maior que 64. O else, ele representa tudo o que não caiu no if de cima. Só que assim, você quer continuar restringindo. Então, como você quer continuar restringindo, você pode colocar aqui, por exemplo, o seu if de novo. Só que isso vai dar um probleminha depois, tá? E aí eu vou dizer qual que é esse probleminha daqui a pouquinho. Então, por exemplo, ó, se a pessoa tiver maior que 18, maior que 16 e menor que 17, tá? Ou seja, se for 16 ou 17, tá? Então, se for igual, lembra que tem que ser igual a 16, tá? Ou idade igual a 17. Tá? Então, teoricamente, eu preciso analisar isso, tá? Você não pode fazer isso, tá? Ele não entende. Então, você precisa colocar se a variável é igual a 16 ou se a variável é igual a 17, tá? Então, você não pode meio que fazer isso mais rápido, vamos dizer assim, tá? Você tem que sempre colocar variável igual no caso, tá? E esse ou,
como é uma programação por símbolos, na verdade, ele nunca vai entender o que é esse ou, porque mesmo que fosse uma programação aqui por palavras, ele não veio do português, tá? Então, esse ou, essa condição ou aqui, ele tem essas duas barrinhas, tá? Essas barrinhas no meu teclado, elas ficam do lado do Z, tá? Aí eu não sei no teclado de vocês onde que elas vão estar, tá? Mas no meu teclado elas ficam do lado do Z, ali em cima é só apertar o Shift e a teclinha do lado do Z, tá? Então são duas barrinhas, isso aqui significa ou, tá? Então, ó, se eu fosse fazer... ele não fechou sozinho esse aqui, ó. Agora fechou. Então, ó, se eu fosse fazer um comentário, eu já colocaria aqui um comentário. Então, se a idade é 16 ou 17, tá? Então, já colocaria no comentário representando isso, tá? Então, se a idade é 16 ou 17, eu preciso colocar aqui uma mensagem que a pessoa pode votar se quiser, tá? E aí eu vou dar um playzinho aqui para ver se está funcionando. Então, se for 16, pode votar se quiser, tá? E se for 17, também pode votar se quiser. Só para garantir, né? Vamos colocar aqui 18. 18 não vai acontecer nada porque eu não programei nada ainda, tá? E aí, a gente tem que programar também, né? Se for maior. Então, se a idade for maior que 18, tá? A gente também tem que programar. Só que não é somente se ela for maior que 18. Se ela for maior que 18 e menor que 65, tá? Então, idade menor que 65, tá? Na verdade, não é maior que 18, é maior ou igual, né? Então, a gente coloca um igual, tá? E o 65, com 65 anos, já é optativo aqui, tá? Então, aqui já entra no caso de cima, tá bom? Então, aqui, se ele tiver entre 18 e 65, com 18, né, e até 64, ela é obrigada a votar. Então, eu preciso colocar um novo print. Você é obrigado a votar. Opa. E aí, só para dar... Opa, não aconteceu, obviamente, né? Porque aqui eu esqueci de mudar isso, tá? Porque, assim como o ou, a palavra e aqui ela não é reconhecida pela programação em C. Esse e, ela é representada pelos dois es comerciais juntos, tá? Então, esse ezinho aqui estranho chama e comercial. Então, dois es comerciais significam e. Então, se ela tiver isso e isso ao mesmo tempo, ela é obrigada a votar, tá? Então, digite minha idade. Então, se eu colocar aqui 18, está sendo obrigado a votar. Se eu colocar aqui 19, está sendo obrigado a votar. Mais um teste ali no meio. Se eu colocar 30, obrigado a votar. Se eu colocar 64, eu ainda sou obrigado a votar. E aí, se eu colocar 65, eu não programei nada para 65. E aí, 65 é a mesma coisa que acontece aqui, tá? Eu poderia colocar aqui uma condição e daria na mesma, tá? Mas vamos imaginar que você não percebeu isso, tá? Então, vamos imaginar que você colocou aqui, então, se a idade for menor que 65, ou maior que 65, tá? Nesse caso, acho que nesse caso vai dar certo, tá? Não tem problema. Então, eu vou colocar lá de qualquer forma, tá? Então, a pessoa também aqui, se ela tiver a idade maior que 65, ela também vai cair nessa coisa de optar, né? Se ela quer votar ou não, e se for igual a 65 também, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. Tá? Então, nesse caso, se eu colocar aqui 65, ela já aparece aqui que eu posso votar se quiser, tá bom? Então, aqui a gente fez todos os casos aqui do if, tá? A gente não usou else, tá bom? Poderia usar else? Poderia, tá? Mas como a gente tem várias condições, eu separei essas condições aqui nos ifs. E o que é importante você saber? É importante você saber aqui que todas as condições dentro desse if, elas não têm intersecção. Então, se eu pensar em qualquer idade, do jeito que eu programei, ele vai cair ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então, eu não preciso ficar preocupado com a minha programação em geral. Eu vou fazer um outro exemplo depois aqui, vou fazer, obviamente, um exemplo errado, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Vamos só enviar aqui, ó. Quando enviar, ele deu errado,
tá? Lembra que ele deu errado porque ele não... eu coloquei essa frasezinha aqui no começo, tá? Para digitar a idade, tá? Se eu tirar isso aqui, ele vai dar certinho. Tá vendo? Ele deu certinho. Porque eu programei, ó, se der tudo verde, quer dizer que tá tudo certo. Mas eu quis colocar essa coisinha aqui, tá? Só que aí ele vai dar errado porque eu não coloquei essa frase na programação, tá? Então, ele está colocando aqui que, putz, quando eu coloco 14 anos, por exemplo, aparece que não pode votar. E o que o seu programa está fazendo? Ele está falando, você digite sua idade e depois você não pode votar. Então, ele está fazendo a mesma coisa com esse print antes, tá? Então, se você tiver certeza que o seu programa está fazendo certo, coloca no Submit Anyway, tá? Submit Anyway e envia, tá? Eu não vou enviar porque eu vou editar alguma coisinha aqui ainda, tá bom? Vamos lá. Qual que é o erro que eu gostaria aqui de comentar? Vou imaginar que você não fez aqui o seu programa organizadinho assim. Vou imaginar que você começou aqui a analisar se a idade é maior ou igual a 18, tá? Se a idade for maior ou igual a 18, ela é obrigada a votar. Então, vou colocar aqui, você é obrigado a votar. Tá? E aí, vamos fazer aqui... Opa, tá certo. Vamos fazer aqui agora um segundo caso. Deixa eu tirar essa coisinha daqui. Vamos fazer aqui um segundo caso. Então, ó, if idade for menor que... Deixa eu ver, maior que... Tá, maior que 65. Então, vou ter que fazer um print. Você pode votar se quiser. Então, ó, vamos entender aqui esse trecho desse programa que eu fiz. Então, ó, se a idade for maior ou igual a 18, você é obrigado a votar. Só que se a idade for maior que 65, ele pode votar se quiser. Se eu deixar o programa como está, se eu colocar, por exemplo, uma idade de 80, ele vai cair tanto nesse if quanto nesse if. Então, você precisa tomar cuidado para que, às vezes, ele separe esses ifs, tá? Se for o caso, ó, vamos apertar Enter aqui. Quando apertar Enter, ele vai falar que eu sou obrigado a votar e que eu posso votar se quiser. Porque como a idade é maior que 18, ele vai cair nesse if, tá? Essa condição aqui é verdadeira, ele vai cair aqui, tá? E aí, essa condição aqui é verdadeira, ele vai cair aqui também, tá? Então, se eu der Enter aqui... Opa, aqui não, né? O que aconteceu? Aqui. Se eu der Enter aqui, ele vai dar esses dois prints aqui. A gente não quer esses dois prints, tá bom? O que pode acontecer? Você pode separar, ter a condição, né, que você separa esses ifs, fazendo aqui else if, tá? Esse else if também é chamado de elif, tá? Então, se você colocar elif também, às vezes dá, tá? Mas eu vou colocar else if. O problema aqui, vamos ver. Se eu colocar assim agora, se eu colocar 80, ele só vai dar uma mensagem. Óbvio que está errado ainda, tá? Mas ele só vai dar uma mensagem. Por quê? Ele vai ler esse if. Se esse if for verdadeiro, ele vai entrar aqui. Se não, ele vai para esse if. Como ele entrou aqui, ele nem vai ler esse if mais. Tá? Então, esse else só acontece quando o anterior não acontecer. Tá bom? Então, por exemplo, esse if aqui, ele nunca entraria. Tá? Porque eu nunca conseguiria aqui um número que vai ser verdade aqui, mas falso aqui. Tá? Então, esse programa estaria errado. Mas só para você entender uma condição de um programa, de uma estrutura aqui, que use o else if. Tá? Então, o else if, ele separa os dois ifs. Tá? Então, ele vai analisar primeiro esse. Se for verdadeiro, ele não vai fazer mais nada, ele vai para esse. Tá? Se for verdadeiro, ele iria para o próximo, se tivesse mais um else if aqui. Se for verdadeiro, então ele faz aquele, se não, ele faz esse daqui, tá? Então, a ideia é que você consiga fazer isso. E no final, você pode somente fazer else, tá? Ou seja, se não entrou em nenhum desses casos anteriores, ele vai ficar no último. Então, essa estrutura, ela é muito parecida com o switch case,
tá? Então, o else if, eu acho que ela é muito melhor que o switch case, porque o if e o else, você consegue olhar a partir de um intervalo, tá? A gente vai falar de switch case já, daqui a pouquinho, e aí vocês vão entender por que eu não gosto tanto de switch case, tá? Eu prefiro if else. O if else, ele analisa um intervalo numérico, tá? O switch case, ele analisa caso por caso, então ele é um pouco mais fraco, tá? É óbvio que dependendo do exercício, dependendo do problema que a gente quer resolver, o switch case ele é mais indicado, tá bom? Mas aí, tem aqui uma opção, se você quiser usar o else if. Lembra que se você colocar o else if junto, assim, você está separando esses ifs. Então, ele vai analisar isso. Se for verdadeiro, ele vai pular todos os elses que vêm para frente, tá? Ele já vai tipo, daqui direto para cá, ó. Se tivesse uma continuação do programa, ele continuaria daqui, tá? Então, ele pularia. Então, ele pegaria apenas uma dessas condições, vamos dizer assim, tá bom? Mas do jeito que a gente preencheu, do jeito que a gente programou aqui, cadê? Do jeito que a gente programou, não sei se eu vou conseguir desfazer até chegar lá. Aqui, consegui. Tá? Do jeito que a gente programou, nenhum intervalo fazia parte do outro. Tá? Então, aqui só tem números menores que 16, aqui 16 ou 17 ou maiores ou iguais a 65, e aqui entre 18 e 65, qualquer número que eu colocar, tá? Ele vai cair ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tá bom? Então, aqui a gente não precisou ficar preocupado com a ideia de não aparecer, ou de aparecer mais de um if verdadeiro, tá bom? Enfim, lógico que vocês podem resolver como vocês quiserem, tá? Nesse caso aqui, se quiser copiar a minha, pode copiar, não tem problema, tá? Mas eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos, tá? Que aí vocês vejam se o que vocês estão pensando, se o que vocês entenderam está fazendo sentido. Como é rapidinho, né? Quando se acostumar, vai ficar um pouco mais rapidinho. Eu acho que é melhor, tá bom? Então, o próximo que eu vou fazer aqui, para que vocês consigam entender, é o switch e o case, tá? Switch case, lembra que ele é como se fosse uma análise de condições, tá? Então, ele analisa a condição de uma variável. Se a variável for algum valor específico, ele toma uma ação a partir desse valor. Se for um outro valor específico, ele toma uma ação a partir desse outro valor, tá? Então, aqui a gente também fez esse mesmo exemplo. Não sei se a gente fez esse exemplo. Não foi exatamente esse exemplo, não, tá? A gente digitou um número, tá? E ele respondia para a gente qual era o mês. Aqui é diferente. A gente vai continuar digitando um número de 1 a 12, tá bom? E aí o nosso programa vai ter que responder quantos dias tem esse mês. Tá? Então, se eu digitar 1, é o mês de janeiro, então eu tenho que responder aqui quantos dias tem o mês de janeiro, tá? Então, por exemplo, aqui um exemplo de resposta. Então, se eu digitar 4, ele tem que me responder o mês de abril terá 30 dias, tá? Isso pensando no ano de 2020, tá? Porque tem a papagaiada lá de fevereiro, né? Que tem ano bissexto, né? Então, se você for ver fevereiro aqui nesse ano teve 29 e geralmente tem 28, tá? Então, nesse programa aqui, ele espera que quando você digite 2, tá? Ele apareça 29, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente precisa, pelo menos, de uma variável. Essa variável vai representar o mês e ele vai ser inteiro. Então, eu vou colocar aqui, int mês, tá? Lembra que eu comentei para vocês não colocarem acento, tá? Nas variáveis. Porque se eu colocar acento, o meu programa vai dar pau aqui. Ele não, nesse caso, não deu, tá? Mas ele não vai reconhecer, tá? Então, se você pode colocar, quando você utilizar a sua variável mês com acento, ele não vai reconhecer, tá? Então, na verdade, ele faz a leitura desse jeito, tá? Então, não coloquem acento nas variáveis de vocês, nem acento, nem cedilha. No print não tem problema, tá? Dentro do print, dentro das aspas, porque ele vai printar, ele vai escrever exatamente o que está escrito, exatamente aquele caractere, tá? Mas como a leitura da programação ela é feita sem esses caracteres, então, em declarações de variáveis, não coloquem acentos, tá bom? Então, a gente vai ter que fazer aqui mês, a gente vai ter que aqui colocar a instrução dite um mês em número, tá? Então, vamos colocar aqui um printf, né?
digite um mês em número, em parênteses. Tá? Então, aqui não tem problema colocar assim, porque ele vai printar exatamente o que eu escrevi aqui, tá? Então, como tem acento, ele vai printar esse acento aqui, não tem problema. Eu sei que ele deveria reconhecer os acentos aí, mas, enfim, isso não é um problema que eu consigo resolver, tá? Então, vamos dar play aqui. Eu sempre faço isso. Vou colocar um /n aqui também, tá? Então, tá aí. Aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o scan, ou seja, a gente vai ter que fazer a leitura desse valor. Como é o valor inteiro, a gente vai fazer %d, e a gente vai salvar isso na nossa variável. Opa, não é aqui. A gente vai salvar isso na variável mês que a gente criou, tá? Então, se eu der play, digite um mês, 12, salvou lá 12 nessa variável. Agora a gente precisa fazer a análise dessa variável usando a função switch, tá? Que no nosso exemplo lá atrás, quando a gente fazia pseudocódigo, a gente fazia lá o switch e caso, tá? Então a gente falava caso 1, caso 2, caso 3. Aqui, essa estrutura do switch vai ser essa daqui, ó. Tá? Eu coloquei aqui para vocês verem, tá bom? Então, caso vocês precisem colocar, eu não sei se eu coloquei isso daqui nos outros exercícios de case, tá? Então, se vocês precisarem ver a estrutura, se vocês quiserem dar uma coladinha aí, tem aqui essa estrutura no exercício de dia do mês, tá? Então, ó, o switch que representa a variável que a gente vai analisar. A variável que a gente vai analisar vai ser a variável mês, tá? E o que vai acontecer? Caso esse valor seja o valor 1, tá? Vê que ele ficou vermelhinho aqui, tá? Eu preciso colocar uma instrução específica. Então, eu preciso colocar, se o valor da variável mês for 1, isso representa que eu digitei o mês de janeiro. Então, eu preciso colocar aqui o mês de janeiro. Então, ó, exatamente como está aqui, o mês de janeiro, janeiro, terá 31 dias, tá? Esse break significa que acabou todas as minhas condições caso o mês seja 1. Se eu quiser colocar mais condições, se eu quiser colocar mais instruções aqui que aconteça aqui, depois do print aqui, eu poderia colocar mais instruções. Mas como eu só quero fazer um print, só faço um print. Tá? Mas se tivessem mais coisas que eu queria fazer, eu colocaria tudo aqui entre o case e o break. Então, o break ele significa que ele vai sair daqui e vai para o final aqui. Tá? Ele vai pular todo o resto. Então, ele significa que ele vai fazer a leitura do 1, foi 1, ele vai fazer isso e acabou o switch. Tá? Então, pula fora do switch. Tá? E a gente vai fazer isso também caso seja o valor 2. Aí eu preciso fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou colar. Então, você vê que é bem rapidinho, né? Depois que a gente acostuma, porque a gente vai fevereiro, então a gente vai copiando e colando. O mês de fevereiro aqui terá 29 dias em 2020, tá bom? Então eu coloquei aqui para a gente se basear para 2020, tá bom? Aí a gente precisa fazer o caso 3, então eu vou copiar aqui, fazer o case 3, vou deixar assim para dar certo a indentação, case não deu certo, aqui, não, também não deu certo, aqui, case 2, então, eu já altero, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, agora eu vou voltar alterando, tá? Então, ó, se o case for 1, ou seja, se a nossa variável de análise, que é o switch, que é o mês, desculpa, for 1, é janeiro. Se for 2, fevereiro. Se for 3, março. E aí, acho que março tem 31 dias, tá? Case 4, abril. Então, abril tem 30 dias. Então, abril, 30 dias, 4, aí 5. 5, o mês de maio. Maio tem 31. Aí depois, 6.
6 é o mês de junho. Mês de junho tem 30. Aí 7, o mês de julho, que tem 31. Só estou alterando aqui, só estou copiando e alterando. 8, agosto, que tem 30. 9, setembro. Se eu estiver errando aqui em algum mês, você me avisa. Setembro tem 31. Setembro tem 31? Não sei, deixa eu olhar aqui. Porque outubro? Não sei. Agosto tem 31 também. Tá? Então, agosto também tem 31. Aí, setembro tem 30. Aí, outubro volta a ter 31, né? Porque é o Halloween. Por isso que eu achei que estava errado. Então, 31. Então, aqui a gente tem que alterar mês de outubro. É o caso que a variável vale 10. Caso em que a variável seja 11, então é novembro. Novembro, 30 dias. E o último, e aí você já está de saco cheio de fazer isso, porque, né, fazer 12 vezes isso é meio chato. Então, dezembro, que vai ter 31 dias, tá? E aí, tem que lembrar que tem o último caso aqui, que é o caso default, tá? Que é o caso em que, sei lá, se você digitar 14, 14 não representa um mês, tá? Então, aqui você precisa dar as instruções caso alguém digite alguma coisa que não caiu em nenhuma dessas outras. Seria como se fosse o nosso else, tá? Então, nesse caso, seria print, o printf já está lá. Então, mês inválido. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. É valor inválido. Então, eu coloquei caso digite um número diferente de 12, o programa deverá responder valor inválido. Inválido. Tá? Então, vamos ver se o nosso programa está funcionando, se eu não esqueci de nada. Tem algum errinho aqui na 49, tá? Eu acho que eu esqueci de 2 pontos aqui. Tá? Não, não foi isso? Por que aconteceu aqui? Tá faltando... Ah, achei, claro. Tá? Quando eu abro o switch, tá? Aqui eu abro uma chavinha representando que tudo que estiver aqui, depois, eu gosto de colocar aqui, tá? Depois. Tudo que tiver aqui está dentro do switch, tá? E eu esqueci de colocar o fechamento aqui, tá? Tanto é que agora ele aparece aqui, ó, aquela coisinha para deixar tudo juntinho aqui, tá? Então, tudo aqui dentro está dentro do switch, tá bom? Então, eu esqueci de colocar. Acho que o default aqui não tem o 2 pontos mesmo, tá? Não, tem sim. Então, eu esqueci de colocar aqui o 2 pontos, tá? Então, coloquem aí, tá? Por favor, o 2 pontos aqui. Tudo bem? Então, sempre depois do case tem 2 pontos e depois do default também tem 2 pontos. Tá bom? Então, dite um mês em número 2, o mês de fevereiro terá 29 dias, fechou, está funcionando. Mês 5, mês de maio terá 31 dias. Mês 10, outubro, 31. Mês 15, valor inválido. Se eu colocar aqui mês 0, também valor inválido. Então, qualquer coisa que eu coloque diferente, de 1 até 12, tá aí. Tudo bem? Então, por que eu não gosto do switch? Tá? O switch, ele analisa caso a caso. Tá? Nesse caso, nesse exercício, você tinha que analisar caso a caso mesmo. Tá? Mas, às vezes, existem coisas que você consegue agrupar em um mesmo pote. Tá? Vamos dizer assim, vamos imaginar que você vai analisar um programa, ou você vai fazer um programa que analisa se um produto é caro ou barato. Tá? E aí, se o valor for menor que 10, ele está barato, se for maior que 10, ele está caro. Para você fazer um case com isso, você teria que fazer case igual a 1, case igual a 2, case igual a 3, case igual a 4, case igual a 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? O if, você consegue fazer um if se ele for maior que 1 e menor que 10, numa coisa só. Tá? Então, o if, para intervalo, para que você consiga analisar intervalo, é muito mais eficiente que o switch. O switch ele fica mais organizado quando você tem casos específicos. Então, quando você precisa tomar uma atitude para cada valor pontual ali da sua variável, tá? E aí ele fica um pouco mais fácil do que o if, tá? Então, mas é exatamente a mesma coisa. O que você consegue fazer com switch, você consegue fazer com if. Se alguém quiser tentar fazer esse exercício aqui,
com if, também pode, você, por mais que esteja case aqui, você não é obrigado a fazer nenhum exercício com case, você pode fazer com if, se você preferir, tá bom? Então, vou enviar aqui, vamos ver se ele está... enfim. Não rolou, tá? O que eu fiz? Eu fiz tudo isso aqui no exercício de vocês, tá? Então, eu vou copiar aqui, ó. Então, a parte boa é que já estava aqui. Então, eu vou ver como é que seria aqui vocês olhando, tá? Então, aqui, digite-me, só para ver se eu não copiei certinho. Esse aqui está fechando aqui, fechou. Então, ó, quando eu enviar, eu programei três testes, ele está fazendo os 3 testes corretamente. Então, beleza, ele está fazendo o que foi pedido. Então, se eu enviar aqui, com certeza vai dar que está certo, tá? Mas lembra que se der errado, pode ser que às vezes você esqueceu de colocar um acento aqui, você esqueceu de colocar o ponto aqui, e aí ele vai estar dando errado. Então, ó, deixa eu ver qual o caso que é aqui. Teste 3, eu não sei qual foi, mas é provavelmente fevereiro aqui. Tá? Então, não foi fevereiro. Tá? Teve algum outro teste aqui. Então, deixa eu ver se foi o março. Eu não sei qual foi. Eu não sei qual foi o teste que eu programei aqui. Mas, se eu esquecer de colocar ponto aqui, eu vou tirar aqui para ver se vai. Porque às vezes ele também ignora. Porque tem essa sensibilidade. Tá? Às vezes eu tirei essa sensibilidade de caractere meio que bobinho. Tá? Então, se eu tirar o acento aqui, vamos ver. Ó, tá vendo? Ele já deu errado. E, obviamente, que o programa continua a mesma coisa, só não está colocando aqui o acento. Ele já está dando errado por causa disso, tá? Então, beleza, o seu programa está fazendo certo, saiba disso. Se você conseguir consertar isso, ótimo, tá? Mas se você não perceber, se você olhar 23 vezes e não conseguir perceber qual é o erro, ou se você quiser deixar o seu programa como está, tá? Pode deixar, pode enviar que eu corrijo manualmente, tá? Eu até prefiro corrigir manualmente, tá? Mas aí isso aqui facilita um pouquinho o meu trabalho. Pessoal, tudo bem essa ideia de switch e case e do if else? Sim. Tudo bem. Tranquilo. Certo? Então, Sim. a aula de hoje era isso, tá? Mais ou menos aí 8h30 era a ideia que eu precisaria terminar a aula, mais ou menos. Então, vocês aí têm alguns exercícios para fazer, um pouco mais do que a aula passada, mas a ideia é que, com o costume, vocês vão ficando cada vez mais rápidos nisso, tá bom? Então, aproveitem e usem esse tempinho aqui, de 8h30 aqui até às 10 horas lá, para fazer alguns exercícios, para usar aí esse tempo, teoricamente, que a gente teria que fazer a parte prática, para fazer, de fato, a parte prática, tá? Então, tenta não deixar para depois. Certo. Tudo bem? Se vocês conseguirem fazer agora, ótimo, mas fiquem tranquilos que eu só vou cobrar isso aqui na semana que vem. Se alguém tiver, Se alguém tiver feito alguns exercícios aqui, por enquanto vocês não fizeram nada ainda, óbvio, mas se alguém tiver feito lá atrás, ó, por exemplo, aqui, talvez eu tenha colocado, esses dois não. Eu coloquei aqui e enviei de volta, ó, por exemplo, aqui eu enviei de volta, aqui acho que estava em branco, aqui eu enviei de volta, então se vocês quiserem corrigir também os antigos, podem fazer, tá? E aí eu vejo o que está errado quando você, se tiver alguma coisa errada, quando vocês corrigirem, tá bom? Então, por hoje é isso, não preciso mais falar de nada, só desse switch e só desse if else. Diga, quem que chamou aí? Professor, Deixa eu falar. o Kelvin mandou mensagem para mim falando assim que ele não deu para assistir a aula, que ele tá com problema na internet dele. Não, tranquilo. O vídeo, aliás, deixa eu até parar o vídeo aqui. Então,